Ai, Shona, 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 como você é insuportável, minha filha. Foi difícil aguentar essa terceira temporada por conta de você. Eu só via minha mão na sua cara. Toda hora que você aparecia, eu só queria dar um soco em você. Não tem outro sentimento que define a não ser esse. Hoje eu quero falar sobre a terceira temporada de Yellow Jackets, que assim, foi aquela montanha-russa emocional, porque teve momentos que eu gostei, teve momentos que eu odiei, teve momentos que eu estava indiferente. E no final das contas, eu acho que essa série, a cada nova temporada, tá só decaindo, porque a primeira temporada foi muito boa, gente. Eu amei a primeira temporada, a forma com que os flashbacks entravam na história, a forma ali com que a gente via que aquele acidente transformou aquelas meninas em mulheres totalmente descontroladas mentalmente, e como isso afetou todas elas. Então a primeira temporada foi fantástica, a segunda teve um ritmo complicado e a terceira, por mais que tenha consertado vários problemas que ocorreram na segunda, ainda não chegou a ser algo legal, e eu espero que, se renovarem pra uma quarta temporada e Yellow Jackets, eles encerrem a história da série com um final bem coeso, porque essa série merece um final. Pra ser sincero com vocês, eu acho que ela merece um final. Mas boa, ela não tá. Pra mim, pelo menos, não tá. Mas vamos conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de deixar o like, que é importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes. Me conta nos comentários se vocês vão assistir a terceira temporada, se já assistiram. Só um aviso que esse vídeo vai ter spoilers do começo ao fim sobre a terceira, tá? Mas eu sei que tem gente que gosta de ver os spoilers antes de assistir a série, então já fica avisados. Então, essa terceira temporada de Yellow Jackets mergulha muito na psique das personagens, assim como a gente já tinha visto nas anteriores. Porém, ela eleva muitas coisas do que a gente já tinha visto e torna personagens que a gente achava chata e irritante em personagens malucas, né, Shona? Sempre quando eu puder falar mal da Shona nesse vídeo, eu vou falar mal da Shona, e não tem quem venha defender ela e que me faça mudar de ideia sobre essa personagem ser detestável, deplorável. Mas eu sinto que durante toda essa terceira temporada, a gente teve uma construção interessante dessa personagem que é muito chata, porque eles tornaram ela não só mais irritante, como também uma personagem que tem vários problemas que antes a gente não via muito, porque ela mascarava esses problemas com aquela vidinha que ela tinha com o marido e com a filha. E além disso, eu sinto também que a série deu uma descaracterizada em personagens que já tinham probleminhas mentais e que nessa terceira ficaram um pouco mais apagados. E um exemplo disso foi com a Misty, uma personagem que eu gostava muito lá na primeira temporada, que era a maior dissimulada pra mim. Na segunda, as coisas ali foram ficando um pouco mais de boas pra Misty. E nessa terceira, eu acho que ela tava até que mais normal comparada às temporadas anteriores. Eu sinto que ela é uma personagem cheia de nuances e que ela teve momentos importantes aqui na temporada, como quando ela é jovem, a gente vê ali que ela escondeu o transponder, né, que poderia tirar as meninas ali da floresta, e aí ela mostra pra Nath no final de temporada. Mas a gente chega nesse ponto. E quando ela é adulta, ela é meio que o alicerce maluco de todas essas mulheres, né, que agora estão passando por momentos complicados em suas vidas. E a gente tem a Christina Ricci interpretando a Misty perfeitamente, e eu acho que é um dos motivos pra essa personagem funcionar tão bem. As atrizes delas são muito boas. Elas entregam as nuances muito perfeitas pra essa personagem e conseguem trazer aquela vibe de loucura que a gente consegue simpatizar e entender o que se passa na cabeça dela. Agora vamos falar da Tai, que desde a temporada anterior eu vejo que ela tá mudando. A primeira temporada é muito focada nela e na família dela, e como ela tem um amor grande por essa família, ela não quer se separar dessa família. Ela tinha uma vida bem construída, né, tanto que assim, a gente via que ela tinha uma carreira já pré-planejada. Óbvio que ela tinha uns probleminhas ali, como todas as outras meninas, mas ela ainda era uma das mais corretas na minha visão. E aí, na segunda, ela começou a mudar. Principalmente quando a Van aparece, que a Van era o antigo amor dela, e a Van volta pra vida dela pra mexer ali, abalar as estruturas dela. E nessa terceira temporada, ela deixou totalmente de lado a razão e só agiu pelos impulsos. E isso me incomodou demais essa personagem, porque quem ela era na primeira temporada desapareceu na metade da segunda, e aqui nessa terceira eu não vejo mais essa pessoa. Ela tá literalmente sem carreira, sem foco, sem família, vivendo às custas de fazer a Van ficar viva. Porque a Van tá morrendo aos poucos por causa daquela doença dela, e a Tai começa a colocar na cabeça dela que se ela fizer o sacrifício que elas faziam lá quando elas estavam na floresta, ela não morreria agora. E quanto mais ela pensa nesse rolê dos sacrifícios, né, que até mata aquele garçom acidentalmente, não é culpa dela, mas o garçom morre, a Van meio que se recupera, ela fala, então o sacrifício funciona, e aí ela acha que depois ela tem que matar outra pessoa pra Van voltar a ficar bem. E, gente, a vida dela gira em torno disso. O enredo dela gira em torno disso. Tipo, ela não tem outra coisa nessa temporada além disso. E claro, né, ela se envolve muito nos enredos das amigas, mas eu não vejo muito foco pra Tai. Ela é uma personagem que literalmente foi apagada na segunda temporada, nessa terceira ficou a Deus dará, tipo, se quiserem fazer algo com ela, se quiserem prestar atenção nela, prestem. Se não, também tudo bem. E ó, eu não culpo nem a atriz, tá? Porque a atriz eu acho muito boa que interpreta a Tai, assim como, gente, a Lauren Ambrose que interpreta a Van é uma deusa. Eu amo ela. Meu Deus, maravilhosa. Mas essas duas, por mais que tivessem uma química legal em tela, que tivesse uma interação da hora na cena, que o romancezinho que elas começaram a ter era interessante, eu acho que a Tai da primeira temporada, que prezava pela família, não se rebaixaria àquele ponto de literalmente deixar a família de lado pra só focar
na van. Não sei, eu não gostei do rumo que a história dela tomou e eu fiquei incomodado nessa temporada com isso. Agora vamos falar da Lori, que foi aquela personagem que desde quando ela era jovem, eu já tinha um pé atrás com ela. Mas ainda gostava muito da forma com que ela criava uma dinâmica muito perturbadora para as meninas enquanto elas estavam lá na floresta. Então, quanto mais eu assistia essa personagem fazer as loucuras que ela fazia, mais eu voltava a pensar o quanto ela era endeusada pelas meninas e ela era feita de meio que uma xamã, meio que uma líder ali indiretamente. Então, a gente via todo esse contraste que a Lori tinha com as meninas, porque ela era a figura central da vida delas naquela floresta. E isso reflete muito agora no presente, onde elas estão adultas e a Lori virou uma guru ali. A gente vê muito disso na segunda temporada e grande parte dessa terceira temporada foi embasada nas consequências do que rolou com as meninas na segunda, onde a Lori fez muita cagada, as meninas acabaram se afastando um pouco dela, e a Shauna ficou também brava com ela e ao mesmo tempo muita coisa rolou em torno dessa amizade das meninas. E eu sinto que a Lori, tanto jovem quanto adulta, tem uma capacidade muito boa de entreter a gente que tá assistindo, porque ela é a personagem imprevisível que sempre traz um mistério, que sempre traz algo pra deixar a gente chocado. Por exemplo, ela matou ali o cara dos pesquisadores que aparece nos últimos episódios, que poderiam ter ajudado elas a sair daquela floresta, e ela matou, porque, segundo ela precisava fazer isso, né? Porque sempre isso. A cabeça dela já tava tão biruta naquele lugar, que ela tava começando a ver coisas, que ela tava começando a achar que ela tava falando algo que era certo, mas na verdade ela não tinha embasamento algum pra falar aquilo. E aí ela mata aquele cara com aquela machadada, aí a gente vê a namorada dele, que é a pesquisadora também, e também o guia, fugindo. Entra toda aquela correria. Shauna, que é maluca, Shauna, que é dissimulada, Shauna, que é uma vaca leiteira ridícula e que eu odeio. Ela se acha a fodona, sou a líder disso daqui, dessa bagaça, vou mandar em todo mundo, eu tenho que capturar essa doida, porque a pesquisadora também foi se defender e acertou a namoradinha dela, que é a Melissa, daí ela começa a perseguir a pesquisadora, o guia, enfim, dá muita merda. Mas tudo isso é muito causado pela Lori, sabe? Tipo, ela é aquela personagem que, consequentemente, movimenta muito os dois arcos, tanto do passado quanto do presente. E no presente, gente, não. Quando mataram ela no presente, a gente ficou no mistério. Da metade da temporada pro final, sobre quem matou ela, eu fiquei... Acredito que vocês mataram a Lori. Pra mim, a decisão mais burra dos roteiristas foi ter matado a Nath lá na temporada anterior. Mas isso acabou meio que fazendo sentido quando eu descobri que a própria atriz que interpreta a Nath, adulta, não queria matar na série. Porque ela falou que ela não tava gostando do rumo da personagem, ela falou que ela tava achando a personagem super mal escrita. Teve até uma coletiva de imprensa de divulgação da série que ela literalmente levantou da cadeira e saiu. Foi muito engraçado. Mas ao mesmo tempo foi muito esquisito ver o quão problemático pode ser o behind the scenes dessa série. Principalmente pro elenco adulto. Acho que o elenco jovem não tem problema, mas o adulto tem. E isso me deixou bem chocado, mas aí eu entendi o porquê mataram a Nath. E eu também entendi que os roteiristas tinham outro foco pra ela na terceira temporada e ela estaria viva se a atriz não tivesse pedido pra ser morta. Então assim, eu já tinha achado burra a morte da segunda, mas depois disso eu acabei entendendo o porquê dessa morte. E aí eu assisti essa terceira e vi a morte da Lottie e foi tipo algo muito decepcionante. Porque eita, personagem com baita potencial. E aí, quando eu descobri quem matou ela, eu fiquei 10 mil vezes mais puto. Porque, gente, imagina ser morto pela Kali. Tipo, eu preferia que a Lottie tivesse escorregado daquela escada e caído e morrido. Mas ser morto pela sonsa da Kali, que tá literalmente fumando maconha um episódio depois, ou que tá literalmente ali super de boa, e que tá tipo, ai, essa filha da Shauna. Shauna, você estragou tudo que podia dar certo dessa série. Sua filha estragou uma das melhores personagens matando ela. Ai, Shauna, como que a gente te mata? Como que a gente te elimina de vez, sabe? Porra. Eu fiquei indignado, mas eu também fiquei pensando, nossa, filha de peixinho, peixinho é, né? Assassina igual a sua mãe, Kali. Assassina igual a sua mãe. Ai, foi um acidente. Era mesmo? Será mesmo? Fica essa dúvida. E antes da gente falar do final de temporada, né, e também sobre a Shauna, que eu deixei o pior pro final, no caso, eu preciso falar sobre dois destaques, que é o do Travis e o do treinador Ben. Que são os dois aí do elenco masculino jovem, que estão basicamente em todas as tramas desse elenco, mas que aparentemente não ganham tanto destaque em muitas reviews, então eu preciso trazer aqui pra vocês. Porque o Travis, por exemplo, pra mim, com pouco tempo de tela, ele consegue cativar a gente e consegue ser uma adição muito necessária naquele grupo maluco de meninas. E mesmo que ele esteja ali naquele grupo, ele não enlouqueceu igual ela. Mesmo que ele também tivesse que comer o próprio irmão, que esquisito. Ele também não enlouqueceu tanto assim. E a gente sabe que ele não tá bem. Ele não tá... Nenhuma daquelas pessoas tá bem. Mas ele também não se levou ao ponto de ficar louco igual as meninas ficaram. Assim como o treinador Ben, que, gente, depois do final da temporada anterior que a cabana das meninas pegou fogo, todo mundo começou a jogar a culpa nele sobre esse fogo. E tudo isso foi o quê? Caos instaurado pela cabeça da Shauna. Caos instaurado pela Lottie. Caos instaurado pela Mary. Caos instaurado por todas essas malucas. E a Nath era uma das únicas que defendia ele, que protegia ele, né? E, gente... Ai... A Nath é a única personagem consciente nesse grupo de jovens. Por isso que isso me indigna mais quando eu sei que a adulta tá morta. Porque, gente,
adulta. Ela tinha problema com drogas e bebidas? Tinha. Mas ela não merecia morrer. E aí eu fico vendo o treinador Ben e o Travis sendo esses personagens que às vezes são muito jogados à esquerda, sabe? Que não são tão relevantes. Mas eles são os únicos que tinham uma mentalidade boa pra aquele lugar. E as meninas malucas acabaram acabando com o psicológico deles e até acabando com o deles, né? Pobre treinador Ben, que descansa em paz, mas ele morreu por uma misericórdia da Nath. Porque assim, se for esperar por essas meninas que literalmente queriam matar ele a qualquer minuto, que estavam literalmente prontas ali pra degolar ele a qualquer momento, tadinho já tinha morrido faz tempo, né? Se a Nath não tivesse postergado um pouco, mas também depois as meninas acabaram meio que matando ele, né? Comendo ele, então tudo vira comida pra elas, na verdade. Essa loucura toda não teria acontecido na vida dele, né? Ele já tava todo fodido, aquela perna não tava nem funcionando direito, então foda. Eu fiquei muito chateado quando ele morreu. Acho que foi um dos momentos mais chocantes dessa temporada pra mim. Pesados, porque ele merecia ter voltado pra casa vivo, né? Não se tornado merda das meninas algumas horas depois. E agora vamos falar da Shauna, que continua sendo uma fonte inesgotável de frustração pra gente. Essa personagem não tem empatia, essa personagem não é simpática, essa personagem não é carismática. E eu não aguento quando as pessoas começam a falar daquele bebê dela, tentando justificar a loucura que ela faz, falando tipo, ela perdeu o bebê. Foda-se, um grande foda-se pra quem fala que ela perdeu o bebê. Foda-se. Ela nem conhecia a porra do bebê. Ela nem conhecia. Ela nem tinha criado relação com esse bebê ainda. Esse bebê ainda não era nada pra ela. O Travis, por exemplo, teve que comer o irmão que ele já conhecia há muito tempo. Então assim, gente, não joga a culpa no bebê morto. Não joga. Não cola, sabe? Não cola. A Shauna não bate bem na cabeça. A Shauna é problemática desde quando era jovem. Ela é marrenta, ela é briguenta, ela quer causar, ela quer incomodar as pessoas. A atriz que interpreta ela jovem é muito boa, porque ela passa tudo isso só com um olhar. Com um olhar eu já fiquei irritado com ela. Nem precisa abrir a boca pra eu já ficar irritado com ela. Só de falar nela já me dá um cansaço mental. Daí eu lembro da Melanie Linsky interpretando ela adulta e eu fico com mais raiva. Porque quando a Melissa aparece, interpretada pela Hilary Swank ali nos episódios finais da temporada, eu pensei, essas duas aí vão se reconectar, porque elas tiveram um romancezinho ali na floresta. Um romancezinho que eu achei até que a Shauna ia mudar por conta disso. Mas não, porque a Shauna achou que ela tava manipulando a vida dela, que tinha aprendido lá no freezer, que tinha feito isso e aquilo com ela. E mandado a fita, que era a fita da pesquisadora lá da época que ela tava na floresta e que poderia ser uma fita incriminadora pra ela. E realmente foi ela que mandou. Mas ela não fez nenhuma das outras chantagens, ameaças. E ela até mandou com uma cartinha que a filha, né, da Shauna, Kylie, acabou mexendo nessa fita, derrubou a carta, e a mãe nunca leu, e a mãe já não bate bem, então assim, as coisas foram de mal a pior, levando a Shauna a morder o braço da Melanie, arrancar um pedaço de pele e jogar na boca dela e falar, come. Não, quando chegou nessa parte, eu já odiava a Shauna, eu odiei ela 10 mil vezes mais por ela ser uma desequilibrada, que merecia estar num hospício, tipo, não é nem tratamento com remédio, é estar num hospício. Não dá pra mim, gente, desculpa, não dá pra mim. E aí, como se já não bastasse tudo isso acontecendo, o começo da temporada foi focado na rivalidade da Mary com a Shauna. E a gente sabia que isso existia, porque ao longo da temporada essas duas se bicavam em vários momentos. E até aí, tudo bem. Não era muito fã da Mary. Tipo, não era uma coisa que eu olhava e falava, ai, tadinha dela. Não, achava ela meio egocêntrica. Mas também não achava ela tão doida contra as outras meninas, quanto a Shauna. Gente, por que ninguém nunca deu uma paulada na cabeça da Shauna enquanto ela estava na floresta e matou ela e comeu ela? 90% dos problemas que viriam no futuro teriam sido resolvidos naquele momento. Então, às vezes, matar uma pessoa, hipoteticamente, dentro do universo da série, né, vamos pontuar isso, não é algo ruim. Não é algo ruim. Então, eu teria dado uma paulada na Shauna enquanto ela estivesse dormindo. E aí todo mundo voltava a dormir e tipo, gente, a Shauna apareceu morta aqui, quem foi? Meu Deus, será que foi um urso? Acho que foi um urso. E todo mundo jogava a culpa no urso e pronto, vida que segue. Ninguém ia reclamar da Shauna morta. Ninguém gostava da Shauna a ponto de reclamar dela morrer. Então, eu acho que uma paulada, quando ela era jovem, teria resolvido muitos problemas no futuro. Mas voltando ao ponto, a gente vê que no final de temporada a Shauna faz a Mary ser caçada. E a Shauna se transforma na Endless Queen nesse final, que é basicamente a fodona, porque ela quer ser o centro das atenções, como sempre, né? E aquele ritual canibalístico que elas fazem há um bom tempo volta a acontecer, porque a Mary acaba sendo morta. Acidentalmente, né? Ela cai naquela armadilha cheia de estacas e, tipo, eu achei muito bom o efeito da estaca passando assim na boca dela, ficou muito legal. Mas ela cai e morre e eu fiquei com dó da Mary. Tipo, eu fiquei com um pouco de dó, porque eu não amava ela, mas também não queria que ela morresse daquele jeito. A gente percebe que ela vai virar alimento pra essas meninas. Mas, pelo amor de Deus, o final ainda foi esperançoso. Depois de tanta raiva que eu passei, a gente pode pensar que a próxima temporada vai ser a última. Porque a Nath pega aquela maleta lá dos pesquisadores, pega o transponder, conecta e consegue se comunicar com alguém no continente. Alguém que pode ir lá salvar ela. Eu dei graças a Deus. E ver a Shauna estressada que a Nath não tava lá... Ai, isso é impagável, gente. Isso foi impagável. A Shauna estressada tomou no cu, sua vagabunda.
Ai, sempre que eu puder falar mal da Shona, eu vou. Acho que não tem uma personagem na história da TV recente que me deixou tão irritado quanto a Shona me deixou. Eu realmente odeio a Shona. E é isso, né? A temporada meio que se finaliza nesse ponto. E a gente tem, antes disso, né, a morte da Van, que acaba sendo morta pela Melissa. Que aí acaba escapando ali, né? Porque, obviamente, a Shona tinha prendido ela, tentando torturar ela. As meninas estavam meio que ajudando com isso. E a Melissa consegue se soltar e mata a Van. E era a hora da Van morrer, pra ver se a Tai segue em frente, né? Se a Tai para de ficar obcecada. Eu acho que a Tai tá até pobre. Lembra quando o cartão dela não passou? Deve ter gastado toda a economia dela, que ela não tá trabalhando, não tá fazendo nada. Enfim. A terceira temporada de Yellow Jackets foi uma completa bagunça, um emaranhado de nada com nada. Às vezes era boa, às vezes não era. Eu gostava bastante das cenas de correria que tinha aí, das brincadeiras que as meninas faziam na floresta. Gostava também da vibe de sobrevivência que elas tinham que ter lá. Mas também ficava muito conflituoso com o enredo do presente, que pra mim era sempre a parte mais interessante nas temporadas anteriores. E aqui se tornou a parte mais desinteressante. Tô torcendo muito pra que renovem a série por uma quarta e última temporada, que encerrem a história com chave de ouro, finalizem aí matando a Shona. Eu acho que vai ser o final perfeito se matarem a Shona. Pena que eu não vou poder ver a Shona jovem morrer porque também. Não dá pra ela morrer, né? Podia ter viagem no tempo nessa série. Matariam a Shona lá no começo. Legal, ia ser legal. Era isso que eu tinha pra falar sobre essa temporada. Isso foi mais um desabafo do que uma crítica ou um final explicado ou qualquer coisa do tipo. Eu realmente esperava muito mais do que eu viria aqui. Espero muito que na quarta temporada eles tragam ali a Hilary Swank de volta pra interpretar a Melissa. E parem de só colocar a personalidade dela como um boné virado pra trás, porque personalidade ela não teve aqui nessa terceira. Ela foi uma personagem vazia, introduzida de uma forma porca, subutilizada. Então eu espero que ela retorne com um roteiro melhor e com uma participação mais presente, sabe? Além disso, quero muito ver a Shona se ferrar na quarta temporada. De todas as maneiras, ainda mais porque Kali e o marido dela foram embora, pegaram suas coisas e ó, beijinho, tchau, tchau, sua maluca. E foram ali, sei lá pra onde, então acho que isso vai causar muito na vida da Shona. E agora a Tai também tá sem a Van, então isso vai também mexer com o psicológico dela. E Misty jovem, que sabe que a Nath foi ali se comunicar com o pessoal do continente, tá feliz. E essa felicidade dela vai provavelmente ajudar a Nath a encobrir todas as loucuras, porque ela vai estar do lado da Nath, então muito provavelmente ela vai ajudar a Nath a contar uma mentirinha pra Shona, porque quando a Nath voltar, Shona vai estar com sangue nos olhos. Sabemos que ela não vai matar a Nath, porque a gente sabe que a Nath ficaria viva no presente, mas ela tem uma carinha que vai fazer uma vingança, porque Shona é louca. E é isso, né? Espero que a quarta temporada meio que conserte esses enredos, dê um final adequado pra série. E que não faça um enredo ridículo como o que aconteceu nessa terceira. De tudo que a Shona tava passando durante as semanas, por exemplo, aquela música no banheiro, o celular perdido, a porta do freezer, o freio do carro, tudo isso era só coincidência. Ai, gente, quando chegou na parte que tudo era coincidência, eu fiquei puto. Espero que voltem na quarta temporada com esse enredo e falem, não era coincidência, tinha mais alguém te espionando, porque só isso vai explicar a loucura que os roteiristas fizeram com esses enredos. Então, enfim, decepcionante essa terceira, né? Esperava muito. Pontos positivos tiveram, mas os negativos se sobressaíram. Me conta o que vocês acharam da terceira, me conta o que vocês esperam pra quarta, coloca tudo nos comentários. Deixa o like, é importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Beijo, tchau!